Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Meio-dia e 3 minutos aqui em Brasília, ao vivo no Congresso Nacional, Gabinete 16 do Senado, seu empregado público, Jorge Cajuru. Primeira edição do telejornal A Voz do Senado, em uma manhã, Renata Dairel, onde este primeiro dia oficial de trabalho do Senado Federal, já que ontem foi uma palhaçada toda e evidentemente eu não participei dela, ou seja, uma sessão onde cada um fez um discurso jogando para a galera, não teve votação, não teve debate, não teve nada. O presidente do Supremo Tribunal Federal veio na cara de deputados e senadores, como se ele fosse o professor da honra, da moral e cívica, ensinar o que é legislativo, o que é executivo e o que é judiciário, se o Brasil inteiro, brasileiros do país e fora do país, que nos acompanham aqui pelas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial e comentem sem parar à vontade, pela página do Selo Azul, facebook.com/Cajuru Goiás. Então, para ele, o executivo é assim, o legislativo é assim e o judiciário apenas... Pode deixar esse fone de ouvido que nunca fica no ouvido, eu não entendo isso. Para quê? Para quê? Vou pegar essa bobagem. Para que eles vendem essa bobagem aqui? Não é no tal do iPhone? É para botar no ouvido, nunca fica no ouvido, então joga fora essa porcaria. Para que vender? Para que isso aqui? Para quê? Inclusive o outro você já perdeu, né? O outro eu já perdi, não, caiu no chão, e você não viu. Eu caminhando dentro do aeroporto de Brasília, simplesmente sumiu. Mas então, não sumiu o raciocínio sobre o judiciário no Brasil, gente. Quem no primeiro dia da volta das férias aqui no Congresso Nacional, um presidente do Supremo Tribunal Federal, poder totalmente desrespeitado no Brasil, poder que tem um vigarista de marca maior, como Gilmar Mendes, como outros, mas felizmente tem bons, e eu respeito, porque é até a maioria, ruins ali, que dá vontade de você cuspir na cara, tem uns 4, essa é a verdade. E aí ele veio no Congresso Nacional querer ensinar o que é judiciário, o que é executivo, o que é legislativo. Então vamos começar a trabalhar. Então, pelo menos agora de manhã, 9 horas da manhã, a CPI importantíssima criada para investigar tudo o que aconteceu no trágico voo da Chapecoense, o time catarinense de futebol. Não o que aconteceu no voo, o que aconteceu para uma outra tragédia, qual seja, as viúvas não receberam nenhum centavo de indenização. Já tem mais de 3 anos, né? Mais de 3 anos. Então, chegou esse tom de emoção é só para quem realmente faz parte da família. Quem faz parte da família dos que estavam no voo da Chapecoense, a emoção nunca vai acabar para eles. Agora, nós que não participamos, a gente lembra um dia, esquece o outro, acabou. Para nós é solução. E a solução com essa CPI, eu sou membro titular dela, eu tive que chegar e jogar, entendeu? Jogar assim, jogar para cima mesmo, foi o que eu fiz, e felizmente tive o apoio do senador Espiridião a mim, porque não vai adiantar nada essa CPI, se o governo Bolsonaro não entrar nesse assunto para valer, protegendo viúvas que estão em desespero financeiro. Sim.
Não é qualquer mulher, esposa de jogador de futebol, que tem já uma fortuna, que tem já um dinheiro guardado. Né? Muito menos lá na Chapecoense, que não tinha jogador rico, jogador milionário. E é uma questão de justiça, porque fosse um voo do Flamengo, do Corinthians... já estava resolvido. Você acha que o presidente Bolsonaro, ou qualquer um que estivesse no lugar dele, Haddad, Lula, sei lá quem, Ciro Gomes, não teria resolvido? Agora, como é a Chapecoense, a dificuldade... Você acabou de falar, mais de 3 anos, né? E então, você segue ao vivo, agora 12h08 aqui, mostrando esta CPI que eu acabei de participar. Voltei correndo para abrir o programa contigo, Renata Dairo, e agora estou indo para um outro importante encontro na Comissão de Educação, onde lá tem um projeto meu que vai ser relatado por uma das vozes da educação neste Congresso Nacional, que é o senador Confúcio Moura, e de lá nem tempo de almoçar vai dar. Vou direto para o plenário, porque 14h em ponto, abrem os trabalhos dos senadores hoje. Os senadores começam a debater e a apresentar os seus assuntos. E eu serei o primeiro a falar, para variar, graças a Deus. Então, 14h em ponto, ao vivo na TV Senado. Eu vou ser o primeiro a subir na tribuna. Já vou apresentar problemas, porque os meus projetos são polêmicos. Você viu já o barulho que cada um deles vai causar, porque trata-se de respeito ao dinheiro público, que a maioria dessa casa não tem, essa é a realidade, e de outros temas que vou discutir com os demais colegas parlamentares que quiserem fazer o uso da tribuna no Senado agora à tarde. A bola é sua, o programa é seu, Renata. Por enquanto, agradecidíssimo. E quando eu voltar ali pelas 4, 5 horas da tarde, prepara um lanche aqui para mim com uma minha amiga, tá? Pode Obrigado. deixar. Então, como o senador Cajuru disse, a CPI do acidente da Chapecoense encerrou agora há pouco uma audiência pública interativa para debater os desdobramentos e as pendências indenizatórias com relação à tragédia ocorrida em 28 de novembro de 2016. O avião que transportava a equipe da Chapecoense, a delegação do time, jornalistas e convidados, caiu a poucos quilômetros de Medellín, na Colômbia, causando a morte de 71 pessoas. Investigações apontaram que a queda foi causada por falta de combustível. Até hoje, as famílias das vítimas ainda não receberam as indenizações a que têm direito. O senador Cajuru, que já foi jornalista esportivo e perdeu amigos no acidente, tem uma empatia especial pela causa e participa ativamente da comissão. Eu tenho, pátria amada, por CPI, desde vereador e desde jornalista, um sentimento à parte, ou seja, um amor quase que de paixão mesmo pelo trabalho, de não faltar, de ser o primeiro a chegar, o último a sair. Assim foi a CPI de Brumadinho, onde eu não era o relator, mas o meu relatório à parte acabou sendo o escolhido por unanimidade, tornando a empresa Vale, aquela assassina, com a responsabilidade dolosa e não culposa. E aqui, para não ser longo, diante de uma CPI tão bem escolhida, basta ver aqui a estatura de parlamentares brasileiros. E tudo isso começou com a gente aqui numa reunião, trazendo aquele cínico, aquele polichinclo, aquele vulpino, não há adjetivo para ele, responsável pela seguradora inglesa. Ele esteve, inclusive, sentado aqui, eu lamento que ele esteve nesta cadeira onde a filha do presidente falecido acabou de falar, e evidente, é impossível ela não demonstrar a sua emoção. E ele simplesmente nos tratou sem nenhum respeito, sendo que era óbvio demais o saber brasileiro de todos os segmentos para com as suas responsabilidades. Então, eu só quero concluir e ouvir mais daqui para frente. A filha do presidente falecido, ela não conseguiu achar
um adjetivo para o que aconteceu. Eu percebi a sua dificuldade de falar a palavra tragédia, porque realmente eu não consigo também usar a palavra tragédia, prefiro às vezes a palavra desdita. O que aconteceu foi uma desdita, foi uma hecatombe, e não só uma hecatombe, foi também um dia de cafife para este país. Só que penso, podem alguns aqui discordarem de mim, penso, e ouvindo esse assunto que a gente sempre conversa, senador Amin e eu, porque nós somos do ministro Moro juntos, nós começamos essa guerra, as esposas são testemunhas, guerra no bom sentido, fomos nas relações exteriores. Eu já agradeço aqui, presidente, o requerimento que fiz, que foi aprovado na reunião anterior, do presidente da CBF, que tem que ser ouvido, porque tem responsabilidade, ele não pode fugir disso. Era um voo oficial, isso, não era um voo de amistoso, então ele tem que ser ouvido, e nós aqui não temos medo, porque vamos falar a verdade, presidente Jorginho, medo. Há nesse Senado um medo pela CBF, tanto que a nossa CPI do esporte não saiu até agora, porque está lá engavetada, mas ele vai ser convocado, vai estar aqui o presidente da CBF, e desde já eu também trouxe requerimento, senador Isalci, e sei que o senhor vai concordar, para a gente trazer o Itamaraty aqui, para a gente trazer aqui o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que também tem, na minha opinião, como ajudar a resolver de fato esse assunto. O senador Amin já esteve como representante do Ministério da Economia, que também será importante a sua presença aqui, porque, por fim, eu entendo a emoção sua, porque essa é inevitável, não tem tempo a sua emoção. É para o resto da vida você vai sentir. Agora, outras pessoas que não estão como você ligadas, simplesmente não tem mais direito à emoção. Se passaram 3 anos, emoção não dura 3 anos. O que nós queremos agora é o que? É solução. E concluo, só há uma solução, senador Amin, com a sua experiência, neste caso gravíssimo, que muita gente tem levado em brincadeira no Brasil. Ou deixa para lá. A solução é governo. O governo Bolsonaro, se quiser, ele resolve essa situação. Com relações exteriores, com o Ministério da Justiça, enfim, com tudo aquilo que ele pode. Por isso que, para mim, demorou muito para ser criada essa CPI. Eu não estava aqui. Lá atrás, quando ocorreu, essa CPI já deveria ter sido iniciada e talvez hoje com sucesso. Mas ela, graças a Deus, aqui está ainda em tempo para a gente ter essa conclusão. Não vamos, de forma alguma, poupar o governo Bolsonaro aqui, não. A responsabilidade dele é grande e ele precisa entender. Presidente, somente o senhor, com a sua caneta e com a sua boca aí do gabinete, pode dar uma solução que o Brasil espera para este acontecimento. Muito obrigado. Só rapidamente, me permita, bem rápido, só para entender, para que o Brasil consiga imaginar, então, a frieza, para não usar aqui uma outra palavra, porque aqui a Leila está lembrada, eu imaginava que a Leila fosse perder a paciência, e todo mundo imaginava o óbvio, né, porque quem vê o Cajuru na televisão sabe que o Cajuru representa acidente de carro. Então todo mundo achou que era ele que ia xingar o dono da operadora inglesa aqui. Quem foi? Foi o Romário. O Romário perdeu a cabeça e o senador Isalci não estava aqui, a imagem foi realmente terrível. Mas assim, pelo que eu entendo, eu converso com algumas as viúvas, especialmente a Mara, porque casada com o Mário Sérgio, meu amigo pessoal, ex-jogador de futebol, além da Fabienne, e parece que eles quiseram dizer o seguinte, então, 200 e poucos mil dólares, são 68 famílias, não é isso? Então, mais ou menos o que eles queriam passar de indenização para cada família seria 10 mil reais? Ou eu estou errado?
Não, 225 por família dá em torno de 12 milhões a 13 milhões de dólares, mais ou menos metade daquela apólice inicial de 25 milhões. O negócio que eles criaram foi isso, metade eles não pagariam, mas com a cláusula de quitação. Então, cada família, 225 mil dólares, 800, 900 mil reais, para compor o seio familiar, esposa, pai, mãe, irmão, filhos, e esses valores são muito aquém. Muito aquém. Do que seria o direito daquele núcleo familiar. Né? E é verdade o que eu tomei conhecimento e fiquei aturdido, somente a Rede Globo de televisão é quem, um valor inclusive muito pequeno, é quem definiu uma indenização para os 2 jornalistas da emissora Globo que infelizmente morreram. Um deles, meu amigo pessoal, o Ari, cinegrafista. Diz que foi a única empresa que pelo menos chegou e determinou um valor de indenização para essas 2 famílias. Só isso para registrar, por favor. A produção industrial brasileira recuou 1,1% em 2019, na comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Em 2018, a indústria havia crescido 1%. Tiveram grande peso nesses resultados negativos os efeitos na indústria extrativa, em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho no início do ano passado, explicou em nota o gerente da pesquisa, André Macedo. Agora, meio-dia, 19 minutos, essa edição fica por aqui. Voltamos à meia-noite ou a qualquer momento em edição extraordinária. Comente à vontade no facebook.com/CajuruGoiás, Instagram, @SenadorCajuru, Twitter, @SenadorCajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então liga aqui pra gente no 61-3303-2844. Uma ótima tarde. Agradecidíssima.